Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa. E esse vídeo a gente vai estar fazendo análise da quarta rodada do Brasileirão, né? Como é que está se direcionando o Campeonato Brasileiro. Afinal, apesar de a gente estar só na quarta rodada, gente, muita coisa vai acontecer, tá? Muita coisa vai acontecer. Eu falo sempre para os meus amigos, a gente que joga cartola, o primeiro turno é um campeonato, o segundo turno é outro campeonato. Por exemplo, teve um ano aí que o Corinthians no primeiro turno, ele foi campeão invicto do primeiro turno, né? Ele não perdeu nenhum jogo. Só que chegou no segundo turno, o Corinthians, se tivesse levado em consideração só o segundo turno, ele pegaria chorando uma vaga na Libertadores. No final foi o suficiente para ele ser campeão, mas é outro campeonato sim no segundo turno. Os times que estavam disputando Copa do Brasil, Libertadores, já estão mais focados no Brasileiro. Os times menores que começam a surpreender no começo do campeonato, como está sendo agora, eles começam a cair em declínio técnico, em declínio físico, porque é difícil você manter um campeonato de 38 rodadas em alto nível. É para clube grande, que tem elenco, que tem banco de reserva. Então a gente não pode levar só em consideração esse primeiro turno. Vai mudar muita coisa depois, tá bom? Mas a gente começou essa rodada na quarta-feira, né? Foi uma rodada de quarta e quinta-feira de meio de semana. São Paulo 1, Chapecoense 1. Vacilada do São Paulo. Eu entendo que o São Paulo estava bem desfalcado. Tinha só dois zagueiros mesmo, né? Disponíveis no elenco. Mas aí o Crespo inventou. Então ele só tinha dois zagueiros. O que ele fez? Pôs um dos zagueiros disponíveis e pôs os laterais improvisados de zagueiro. A segunda vez que ele faz isso. Não dá, é ridículo. Não tem tempo para treinar, cara, porque tá tendo um jogo atrás do outro. Não dá tempo. Aí, pô, vai na conta do Crespo isso daí. Tem muita gente criticando. Tá vendo? O time do São Paulo é ruim. Não, cara, pô, aí é vacilo do técnico. Não mexe assim não, sabe? É difícil. Complicado. Eu acho que o São Paulo vacilou. A Chape, qualquer ponto para ela é importante. Ela teve muita chance de vencer o São Paulo. Para ela vencer o São Paulo não ficou difícil, porque ela jogou melhor do que o São Paulo, principalmente no segundo tempo. Mas qualquer ponto para a Chapecoense é importante, porque eu acho que ela vai cair esse ano. Segundo jogo teve o Internacional e Galo, Atlético Mineiro, onde o Atlético venceu por 1-0. O Atlético, gente, tá chegando. O Atlético é um dos favoritos, né? Vencer um jogo dificílimo. Poxa, sem inventar, o Inter fora de casa é sempre muito difícil. Uma coisa que a gente pode considerar, lógico, o Inter tá sem técnico, né? Mas você já vê depois que o Miguel Ángel Ramírez que o time melhorou. É o que eu falei. É um clássico nacional. Assim como o São Paulo enfrentou o Atlético Mineiro e ficou no 1-0 pro Atlético, hoje pro Inter perder de 1-0 pro Atlético Mineiro também não é um absurdo. É coisa do futebol, é um clássico, gente. Clássico nacional, dois times gigantes do Brasil. Então o Inter, eu acho que dá até pra considerar, né? Porque está sem técnico. Mas é jogo em casa, poxa, fica chato você perder ponto em casa, ainda mais para um rival direto. Depois a gente teve um Corinthians e Bragantino, né? Corinthians e Bragantino. O Corinthians começou na frente, começou muito acelerando bem o jogo, e aí consegue 1-0. Mas o Bragantino virou o jogo. O Bragantino é o quarto colocado do campeonato. Eu tô dizendo, vai pegar, eu acho que vai beliscar uma vaga na Libertadores, sim. O Corinthians, coitado, é jogo que não dá para esperar que o Corinthians vença. Se vencesse ia ser excelente, né? Gente, hoje o Corinthians é time, tá? Time, não é clube. O clube é enorme, é um dos maiores do Brasil, sim. Mas o time do Corinthians é um time limitado. É um time, você pode colocar aí 14º, 15º do Brasileirão. Infelizmente, né? Não tem técnico, não tem time, e vai pendengar muito nesse campeonato. Não dá para esperar muito do Corinthians. Então, vamos dizer que o Bragantino ganhar do Corinthians hoje é normal. E o último jogo da quarta-feira foi Juventude 0, Palmeiras 3, né? O Daverson reestreando no Palmeiras, no comando do Abel Ferreira, fez gol. O Palmeiras goleou o Juventude. O Juventude já caiu, não tem o que falar. Impossível o Juventude não cair esse ano. Palmeiras tem que fazer isso mesmo, tem que golear, né?
Ponto importante que deixa o Palmeiras na sexta colocação. E é normal, gente. Não tinha muito o que fazer. O Palmeiras tinha que ganhar. Se não ganhasse ia ficar feio, como ficou feio pro São Paulo não ganhar da Chapecoense. Aí na quinta-feira, né, começou às 4 da tarde ali os jogos Ceará e Bahia, né? O Ceará perdeu para o Bahia de virada, saiu na frente 1-0, mas o Bahia com 2 gols do Gilberto virou, né, para cima do Ceará. Estão falando muito do Guto Ferreira cair, né? Parece que o Guto Ferreira vai cair realmente. Ele não deve permanecer no Ceará. O Bahia, mais um ponto importantíssimo. O Bahia tá bem no campeonato. É um clássico do Nordeste, né, gente? Realmente foi um jogo legal de se assistir, mas prevaleceu ali o Bahia, que tem um time um pouco mais, como que eu vou dizer, experimentado, um time mais experimentado, né? Muito bem definido os seus titulares. O Ceará tá rodando muito esse elenco. Tem hora que você assiste o jogo, você conhece os 11. Esse jogo você já não conhecia tantos jogadores. Não sei se é Covid, se é departamento médico, mas o Guto tá girando muito elenco, não tá pegando bem não. América de Minas e Cuiabá foi outro jogo que teve às 4 da tarde na quinta-feira. Os dois clubes que estão sem técnico, né? Eu falo, gente, clube sem técnico não dá para esperar muita coisa. O que você espera de um clube que não tem técnico, que não tem comando? Não dá para esperar nada, 0-0. Vamos ver quem que eles vão contratar de técnico, não dá para saber, mas para mim são dois favoritíssimos a cair. A Fluminense venceu o Santos de 1-0, gol do Nenê. Fluminense vai dar trabalho, o Santos vai ter dificuldade, principalmente nos jogos fora de casa, o Santos vai ter muita dificuldade. E o Fluminense venceu, né? Foi um jogo bem burocrático, demorou para sair o gol, mas quando saiu, o Fluminense administrou muito bem o resultado. Depois teve o Sport e Grêmio, né? 1-0 para o Sport. E o Grêmio, gente, é calamitosa a situação. São 3 jogos do campeonato e 3 derrotas, e o jogo a menos que ele tem é contra o Flamengo. Eu acho que se ele não vencer a próxima rodada, eu acho que o Thiago Nunes cai, gente. Eu nunca vi o Grêmio começar tão mal o Campeonato Brasileiro. E a tabela não era tão difícil, pô. Não era tão difícil. Todos os clubes que o Grêmio perdeu são clubes, se a gente for parar para analisar friamente, são menores do que o Grêmio. O Sport é um dos candidatos a cair, então essa vitória é importantíssima, assim como a Chapecoense, assim como o Bahia, assim como o Juventude, assim como o América, assim como o Cuiabá, assim como o Ceará. Cada ponto é importantíssimo. Cada ponto é importantíssimo. Então essa vitória para o Sport é Copa do Mundo, pô, campeão. É título. E o último jogo da rodada, que foi Atlético Goianiense e Fortaleza 0-0. Os dois times que vinham bem no campeonato, né? E não mostraram muita coisa. Ficou no 0-0. Mas os dois... acho que para os dois ficou bom o resultado, né? Ficou um resultado bom. Continua invicto. O Atlético Goianiense não perdeu ainda nem o Fortaleza. O Fortaleza... Aí a gente já vai para a tabela, né? O Fortaleza continua líder com 10 pontos, o Atlético Paranaense tem 9, mas tem um jogo a menos, né? Contra o Flamengo, que não teve essa rodada. Atlético Mineiro também tem 9, é o terceiro. Bragantino é o quarto, tem 8. Fluminense, quinto, também tem 8. Tanto o Bragantino quanto o Fluminense estão invictos ainda. Palmeiras tem 7 pontos. E o Bahia também tem 7, é o sétimo colocado. O oitavo Atlético Goianiense com 7 pontos está invicto. Flamengo é o nono com 6, mas ele tem 2 jogos a menos. Então se ele ganha os 2 jogos, ele vira líder. Corinthians é o 10º colocado, tem 4 pontos. Sport 11º, 4. Ceará 12º também tem 4 pontos. Santos 13º, 4 pontos. Inter 14º, 4 pontos. Cuiabá 15º tem 2. São Paulo 16º também tem 2 pontos. A Chape tem 2 pontos, é o 17º, aí já é zona de rebaixamento. Juventude 18º, 2 pontos. América de Minas 1 ponto, Grêmio 0. Na próxima rodada, que vai ser no final de semana, na segunda-feira tem jogo. Então provavelmente lá para terça-feira eu vou fazer a análise da rodada. Eu vou começar a falar, porque aí já começa a mostrar alguma coisa aí pra gente. Eu fiz uma análise antes de começar o Brasileirão, do que eu esperava dos times. Só que muito time já me surpreendeu, já mostrou muita coisa.
Então eu já vou fazer na próxima, além de uma análise da rodada, um pouco da minha opinião sobre o Brasileirão. Mas é isso aí, pessoal. Não se esqueça então de curtir, comentar, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos, tá? E a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Valeu!